Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metals, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e serei o host desse bate-papo de hoje. Antes de a gente apresentar o nosso super convidado, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, nós somos o txm.metals, no LinkedIn, TXM Metals, e no YouTube tem vários vídeos legais para você ver lá, muito conteúdo super bacana desenvolvido pela gente. Nosso canal é TXM Business. Aproveito para agradecer também a toda a equipe da TXM aí que ajuda a gente, que proporciona esse podcast para vocês. Nosso convidado de hoje é ninguém mais e ninguém menos do que Marcos Buzon. Muito obrigado! Obrigado vocês pelo convite, pô. Sempre um prazer inenarrável estar presente aqui nessa sede de vocês, que, pô, dá vontade de vir mais aqui no... Dá vontade. Não, a gente tem a praia aqui atrás, uma saidinha pra praia, é sempre bom. Ô, Buzon, me conta uma coisa. Quem é tu? Da onde tu vem? Me conta aí. Olha, a minha história e do fundador da TXM se confundem, né? Porque eu conheci o professor Salomão quando eu tinha 16 anos, calouro da Universidade de Brasília. Ele estava passando uma temporada lá e eu conheci quando ele estava implementando um curso de design de produto, universidade particular. Na época a gente trocou umas figurinhas, iniciou, digamos assim, a nossa amizade, ou seja, sou formado em design de produto, fiz um intercâmbio legal ali, fazendo um ano ali de engenharia mecânica, engenharia de produção, Pra onde é esse? Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal. Porto. Aham. Portugal. Experiência excelente, legal, voltei, sempre trabalhei em software house, hardware house, design house, né, como quer que seja, ou seja, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento terceirizado de grandes multinacionais, escritório emblemático, né, que me aceitou como estagiário, que eu saí de lá como sócio, que é a Tipo D Design Industrial. Falo que foi o berço, né, de toda essa criatividade, de técnicas, ferramentas e boas práticas. Rege o meu dia a dia até hoje. Depois, caminho rápido, digamos assim, no mercado corporativo, executivo, ali na Autotrac, empresa de rastreamento ali do Nelson Piquet. Decidi abrir um pouco as asas e vim aqui fazer um mestrado aqui na UFSC, que depois virou um doutorado. Também fiz um sanduíche ali na USP. Ali iniciei na Poli, depois foi para São Carlos. Iniciei o doutorado com um projeto muito legal para desenvolvimento de produtos na área sustentável com a Technische Universität Berlin. E foi aí que as coisas começaram a aparecer no mercado, porque a gente já começou a abrir algumas offices do escritório, começamos a fazer alguns investimentos em empresas de tecnologia que a gente achava que realmente era o nosso core na época. E aí virou um escritório, que virou dois, que virou uma startup, que uma foi três, foram aprendizados, outro escritório na parte de serviço foi gerado. Uma dessas empresas, pô, abriu portas excelentes na minha vida, que foi justamente entrar na 500 Startups. Então, uma das nossas empresas foi uma das primeiras a serem aceleradas lá no Vale do Silício. E na volta, a gente ainda ficou um ano ali, foi uma empresa que a gente decidiu fechar as portas depois de algumas grandes rodadas de investimento. Normal, grande aprendizado. E aí, quando eu fui tirar meu sabático, eu falei, cara, trabalho desde os 15, né? Pô, com 28 anos, eu falei, cara, acho que eu mereço um ano de vida para pensar. E nada, fiquei 4 meses viajando aí o mundo. E na volta foi muito engraçado, porque eu comecei a ver que esse perfil de designer, gestão, captação de recursos, principalmente esse pessoal que executou, desenvolveu muitos projetos de P&D na indústria, ele era um ativo muito interessante para fundos de investimento. E aí alguns aceleradoras, consultorias de inovação falaram, cara, você tá tranquilo? Quer ser nosso advisor? Eu falei, ótimo, não quero ter full time em nada, tô adorando aí ficar pingando de um lado para o outro. E foi aí que eu tomei essa decisão de entender que, cara, hoje o meu objetivo não era só mais montar uma empresa atrás da outra. Essa diversidade, essa ausência de monotonia, falando, pô, começar a apoiar dezenas de empreendedores em dezenas de negócios, um pouco do DNA. Por isso que a gente tem muita similaridade. E aí, cara, criamos a aceleradora 1, 2, 3, programas de inovação, programas de venture builder e sempre focado no nosso DNA, que são cadeias de valor industrial. Eu dar design de produto, pô, prêmios aí que o Salomão sabe, principalmente na área automotiva, a gente tem um prêmio muito legal da Fiat, alguns prêmios Ideia Brasil, né, que são Oscars do design brasileiro. Então, foi uma coisa muito legal que quando eu tive acesso, digamos assim, a esse techs, insurtechs, empresas de Big Data, restrito a Faria Lima, não é restrito aqui à Avenida Paulista, o resto do
indústria, logística, agro. E aí nasceu, obviamente, a holding Moa Ventures com as suas aceleradoras. Hards foi uma das primeiras. Hoje a gente tem um programa específico ali de mobilidade elétrica, que a gente chama de Mobilis, tem o de eficiência energética. A gente trabalhou muito com a parte de cidades inteligentes, que é o nosso programa Smarts. Isso, juntamente com dezenas de outros programas corporativos de Open Innovation, mais de criação de business case que a gente fala, ou seja, tem uma consultoria mais especializada dentro de comitês de inovação, dentro dos conselhos dessas empresas. E hoje estamos aqui com base em Floripa, nosso querido Sapiens Park, Curitiba, Porto Alegre e também Brasília, a gente tem uma base comercial lá. Maravilha, bela história, bela história. E como é que tu começou a se aproximar dessa área ali? Eu sei que teve um momento que tu viu que, cara, eu não quero fazer uma empresa, eu quero apoiar várias, né? Qual foi a grande virada de chave que tu teve ali? Foi quando eu entendi que a gente poderia começar a fazer em escala. Então, na minha Legal. cabeça, e poxa, várias literaturas sempre defendem isso. Pô, você tem que ter foco, tem que fazer uma coisa de cada vez. E eu falava, cara, mas se você tiver um método estruturado, você principalmente tiver um framework, você fala, cara, eu consigo apoiar dezenas de empresas simultaneamente, com os mesmos objetivos, com sinergias comerciais, mercadológicas, enfim, de tecnologia principalmente, cara, dá para você trabalhar isso. E aí eu falei, cara, como é que eu consigo fazer isso sendo que eu tenho uma limitação, como todo ser humano, de tempo? Cara, dá pra Boa. gente montar uma hold e vai oferecer serviço de consultoria. Vamos continuar, fizemos até hoje, estamos continuando a fazer investimentos estratégicos, principalmente no early stage, né? Ou seja, nos estágios embrionários das empresas. Elas estão aí pré-primeiros clientes, MVP ou primeiros clientes. E aí a gente falou, cara, dá para criar um ecossistema, principalmente para fomentar, catalisar, cara, acelerar o máximo possível esse segmento do empreendedorismo, né, que é tão rechaçado, que é tão criticado, que é tão desmerecido no Brasil, que é difícil pra caramba. Então, a nossa missão é como é que a gente deixa isso um pouquinho mais fácil, só que a gente não complicou, né? Pô, vamos fazer isso para a indústria, vamos fazer isso para o agro, vamos fazer isso para a logística, vamos fazer isso principalmente pensando nos futuros das cidades, trazendo soluções inteligentes aí para o nosso dia a dia. E aí foi essa virada de chave, ou seja, dá para a gente fazer isso em escala, dá para não viver nessa monotonia de trabalhar com um modelo de negócio, com um time, com um ou dois, três produtos. Dá para a gente fazer isso com uma pluralidade, com uma diversidade. Foi aí que nasceu toda a nossa empresa hoje, com alguns sócios, vários colaboradores aí ao redor desse Brasil, onde a gente já está atuando basicamente em todas as regiões, assim como a TXM já está. A gente já reverberou aí nossa metodologia no Brasil inteiro. Que maravilha, que maravilha. Ô, Buzon, e como é que tu estimula para que esses times, tanto o teu time da Moa e Hards, como também o pessoal que vocês investem, né? Os negócios que vocês investem, para que eles sejam mais criativos e entrem cada vez mais nessa cultura da inovação? Isso é uma coisa legal. Quando a gente inventou, digamos assim, de virar o lado da mesa e falar não vou mais empreender, agora eu vou investir, assessorar, prestar esse suporte para um grupo de empreendedores seleto, mediante, obviamente, seleção, dentro de comitês de investimento, e até nossos clientes, a gente falou, cara, a gente não está aqui para apoiar mais uma fintech de antecipação de recebíveis fechados. Eu não estou aqui para investir em mais uma solução que já existe mais do mesmo. A gente sempre brincava, não é mais um aplicativo de balada, não é mais um aplicativo de comida e de deslocamento. Enfim, o que a gente falou? Cara, venture capital, por natureza, investe em capital de risco. Investe na construção de um novo futuro e a quebra do status quo total. Não estou conformado com o que está acontecendo no mundo, estou vendo um problema, quero resolver e, cara, construir um novo futuro. Então a gente trouxe vários investidores e a gente tem esse pré-alinhamento com qualquer cliente ou programa que a gente toca de falar, cara, aqui a gente vai errar muito mais que acertar. Isso aqui é um programa de inovação. E quando a gente desenhou todas as teses, que seja Hards, da Mobilis, Smarts e agora mais outros 3 veículos aí que a gente vai estar lançando, a gente sempre fala, eu vou investir em empresas inovadoras. A gente tem esse alinhamento com os nossos investidores e a gente tem esse alinhamento interno. Cara, a gente não vai construir um projeto que seja investimento ou de consultoria para apoiar mais uma empresa, uma solução já consolidada no mercado. Cara, é H2 limite para H3. Então, isso vai muito de encontro à nossa tese, porque como a gente tem muito apoio dentro da nossa metodologia, essa questão dos editais de fomento, esses benefícios fiscais, apoio principalmente na renúncia fiscal, programas prioritários,
principalmente esse link com o Instituto de Ciência e Pesquisa, via programas Embrapi, por exemplo, eu tinha que investir em inovação. Então eu falo, cara, a tese se casa, porque se eu estou investindo em projetos que realmente estão transpondo a barreira do conhecimento, estão inovando em alguma vertente ali de acordo com o manual de obra, tradicionalmente nós conseguimos ter boas avaliações dentro desses comitês com editais de fomento e a gente atrai investidores que têm um apetite maior a risco, porque eles estão falando, olha, não estou nem entendendo o que essa empresa está fazendo hoje, mas tem um bom time, está validando aos poucos, às vezes não sabe nem como é que vai ter e consolidar um modelo de negócio, mas existe, obviamente, suposições. É esse tipo de projeto que a gente quer trazer hoje para o ecossistema MOA. Legal. E essa metodologia de vocês, como é que funciona? Essa é a parte legal. Ela foi uma miscelânea do resultado, digamos assim, da pesquisa inicial do meu doutorado, que foi um modelo de negócios sustentáveis para startups do segmento da economia real, focado em eletroeletrônicos, automotivo, mais gadgets, devices. Depois a gente conseguiu adaptar para outras realidades. Teve uma grande experiência dos meus dois sócios, tanto o Alan Freeman montando a primeira incubadora em Boston lá nos anos 90, logo depois que levou a Boston Scientific, empresa que ele fez parte do grupo fundador, para o IPO ali na NYSE, e também meu outro sócio, o Odilo, que foi o fundador também lá da Uninova, incubadora da Univale, onde a gente falou, cara, como é que a gente consegue apoiar empreendedores no início da sua jornada, mas sem burocracia. É chegar, pílulazinha catalisadora, fazer o que eles fariam em, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos. Como é que a gente faz isso num plano de 100 dias? O que o pessoal realmente quer? Ah, o pessoal só quer mentoria, etc. Não, cara. O pessoal quer resultado. E a gente consegue resumir isso em 3 verticais, que hoje é o que define basicamente a metodologia da MOA. Acesso a mercado, ou seja, como é que eu consigo atrair hubs que vão diminuir o custo de aquisição das nossas investidas ou das empresas que estão participando dos nossos programas. O cara quer isso. Ele quer cliente, ele quer o funil cheio. Ele quer rapidamente ter acesso ao tomador de decisão para ter o sim ou não rápido. Acesso a capital. Vamos ser ingênuos. Empresas de tecnologia, startups, empresa de economia criativa, que seja, precisa de caixa para tocar suas operações. E a maioria delas não vai ser cash flow positivo nos primeiros meses. Então a gente faz esse trabalho, que já é um plano de 6 meses, de captação de recursos. Seja de acelerador, outras aceleradoras, outros programas de Venture Builder, outras corporações que têm seus Corporate Venture Capital, seus veículos de investimento, seus programas de POCs, de projetos pilotos que sejam editais de fomento, sejam soluções de crédito, capital de giro, enfim. Como é que eu empodero essa empresa financeiramente para que o empreendedor tenha essa chance de transpor mais fácil o Vale da Morte, ou pelo menos diminuir, para que ele não gaste muita energia e, obviamente, que não se desmotive ao longo do tempo. Isso aqui é uma frase que a gente usa muito. Cara, na MOA, a gente está diminuindo o Vale da Morte, está tornando ele mais raso. Não é que eu vou garantir o sucesso da empresa, levar ela para um ex, etc. Mas, cara, a parte mais crítica são os primeiros 2 anos, digamos assim, da empresa. Vamos tornar eles mais fáceis. Vamos fazer com que o empreendedor tenha chances. Como a gente usa uma analogia mais armamentícia que a gente brinca. Cara, eu tô colocando mais bala no tambor desse revólver para o cara validar, testar várias vezes no mercado. E não ser aquela startup que testou um modelo, putz, fracassou e não tem cash, não tem capital humano para tentar um terceiro tiro. Então eu defino um pouco isso. E a última, que eu considero não a mais importante, mas que a gente tem mais cuidado, é a implementação de boas práticas de governança. Então, ou seja, transparência, tomada de decisão, organização e principalmente um subsídio à tomada de decisão mais racional, principalmente preparando a entrada de possíveis novos sócios, investidores, parceiros, ou criando realmente pool de sócios, que normalmente é tradicional nas empresas que a gente investe. Ou seja, 3 verticais a gente simplificou. Então, terminologias de aceleração, venture builder, a gente fala, cara, somos pílula-catalisadores das empresas. E o nosso sucesso sempre tem métricas específicas. É triplicar ou quadriplicar a receita daquela empresa em pelo menos 6 meses. É trazer pelo menos a gente coloca 2,7 milhões para cada empresa que entra no nosso programa de investimento. Pronto. Ou pelo menos, acho que outra métrica é triplicar o número de clientes. Porque pelo menos, na dúvida, é inquestionável que o CEO, que o diretor comercial de novos negócios, eles têm mais dados para validar o modelo ou não, para errar mais rápido. E aí a gente resume basicamente o que a gente está fazendo hoje. Maravilha. E claro que cada uma das empresas da holding ali, elas têm as suas teses para a empresa, para a startup entrar ou não. Mas de maneira geral,
além de ser inovadora, desafiar o status quo, o que uma startup teria que ter para ser acelerada por vocês? Depende do programa. Essa é a parte legal. A gente, depois de conversar muito com meus outros dois sócios, a gente não é uma crítica ao mercado de venture capital no Brasil, mas é a maneira como a gente gostaria que as coisas fossem feitas. Então a gente sempre falou, cara, já que é assim que a gente sempre desejou, vamos fazer. Se der errado, beleza, mas pelo menos a gente tentou. Então a gente cria teses muito específicas a cada programa que a gente executa. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de ir a mercado, isso não quer dizer que está errado. Cada venture capital, cada programa de inovação, aceleradora tem sua tese, tem seu modus operandi e vida que segue. O que a gente faz? Quando a gente foi atacar o mercado de mobilidade elétrica, essa jornada da eletrificação que a gente está vendo no mundo inteiro, ao invés de a gente falar, essa é a nossa tese, esse é o nosso chamariz, esses são os nossos meta tags, quem tiver isso aqui, vem para cá que a gente vai selecionar projetos para investir. Não. Cara, a gente senta numa sala, começa a entender o mercado. Então, da ponta, ou seja, da fábrica até o cliente final. Onde está tendo gargalo? Vamos fazer uma projeção daqui a 5, 7 anos. O que vai ter mais? O que vai ser inquestionável que vai precisar ter? Poxa, é nisso que eu vou investir. Então, quando a gente vê esses gaps, quando a gente vê essas oportunidades, aí que eu vou ao mercado. Parece a mesma coisa, mas é a lógica inversa hoje. E aí que eu vou ao mercado procurando empresas que ou façam isso na sua totalidade, estão criando especulação, fazendo uma projeção futura que vão construir, ou empresas que parte do que estão fazendo pode ir de encontro a esse gap que a gente encontrou nesse mercado futuro. Outro exemplo legal foi quando a gente criou a tese da cadeia do frio, principalmente na cadeia bovina, suína e principalmente de aves. Quando a gente pegou aquela tese farm to table, ou seja, da fazenda até realmente o teu prato de comida. Ao invés de a gente ir no mercado e falar, estamos investindo em empresas de IoT, sensoramento, monitoramento, que entregam soluções digitais. Não, calma. 2 meses dentro do escritório, e aí vem parcerias. Cara, a CIF, Sebrae, Fiesc, Senai, que são, os parceirões nossos, abrem portas para a gente realmente tirar a bunda da cadeira, o famoso TBC, dentro de alguns livros ali mais informais do design, né? Cara, vai a mercado, conversa com o cliente. Onde tem uma etapa dentro desse processo, da fazenda até o teu prato, que é analógico, poderia ser digitalizado. Poderia, com essa digitalização, ser escalável, diminuir custo e, de uma maneira inquestionável, entregar um valor para o cliente ou para uma cadeia, ou para 1, 2, 3, 4 clientes dessa cadeia. É nessa empresa que eu vou investir. É nessa tecnologia que eu quero investir. E aí, óbvio, vem toda aquela tradicional inteligência de avaliação de empreendedores, foco sempre no jockey, como a gente sempre gosta de falar, ou seja, com avaliações de psiquiatra hoje que a gente tem no nosso time, tipo de 4 psicólogas hoje que a gente tem, e óbvio, uma avaliação mais técnica, né? Que eu e os meus sócios normalmente a gente faz, mercadológica, tecnológica e principalmente conhecimento dos empreendedores, dos desafios que eles vão enfrentar. Então, quer estar com a gente? Seja disruptivo, seja um tomador de risco e saiba que, de alguma maneira, você tem que estar criando um novo futuro. É uma empresa que... E nada contra empresas que fazem... A gente pega aqui Groupon, Peixe Urbano. Peixe Urbano é o melhor exemplo nesse momento. Mas tem empresas que, cara, copiaram, tropicalizaram modelos de outros países, ou até da cidade do lado, se deram muito bem, tiveram excelentes saídas. Mas é uma questão de ser fiel à tese. O mais legal é que a gente trouxe investidores alinhados com isso e hoje os nossos clientes têm esse requisito. Se eles não entenderem que esse é o resultado, que a chance de eu acertar é bem menor, porque obviamente a gente vai errar mais, né? A chance de acertar é mínima. Mas, cara, vocês entenderam que a gente tem essa carta branca? Vocês entenderam que a gente vai aprender ao longo do processo? Vocês entenderam que isso aqui é um processo também de P&D? Pô, entendeu? Então vamos junto que vai ser divertido. No mínimo a gente vai ganhar pelo menos uns 2 doutorados e uns 3 MBAs aí nesse processo. Que maravilha. Cusão, chegamos agora no nosso momento TXM. Meu Deus. Momentos TXM, uma perguntinha para cada letra do nosso nome aí. Tá, Perguntinha bora. Think. Um pensamento ou frase que te inspira? Cara, são várias. Tem que falar uma. Tô pensando aquelas que eu falo com frequência no escritório. Don't explain, don't complain. Just show up and do your best. Acho que tá virando até meme aqui. Boa, boa. Cara, não se explique, não reclame. Cara, apresente e faz seu melhor. Ninguém vai te criticar depois disso. Então, a gente fala muito isso. Às vezes o pessoal chega no escritório, todo mundo tem seus dias bons e dias ruins, né? Pô, reclamando. Cara, não reclama. Chega e faz o teu melhor, ponto. Às vezes o teu melhor aquele dia não é o teu melhor esperado, mas é o teu melhor aquele dia. Ninguém reclama com alguém que tá dando o máximo que pode naquele dia. Eu sempre brinco, às vezes você tá doente, gripado. O melhor vai ser mais restrito, né?
não tem problema. Cara, se apresente, faça o seu melhor e não reclame. Não contamine o time. Vamos criar sempre esse ambiente aí favorável e mais feliz. Cara, aquela outra que eu gosto muito cara, excelência é um hábito. Você é o que você faz todo dia. Boa. Então, ou seja, não é um ato isolado. Então, quando o pessoal fala, pô, eu gosto de ler, você tá lendo todo dia? Ah, eu tô cuidando da minha saúde. Cara, você cuida todo dia da tua saúde? Então, cara, a excelência é um hábito. Então, tenho várias manias. Minha esposa fala às vezes que, isso não é mania, isso é vício. Eu falei, cara, tem um vício, eu acordo, gosto de ler, gosto dos meus audiobooks, gosto dos meus podcasts, gosto da minha rotina diária. Cara, e é isso que torna a excelência. Você pega aí vários autores. Como eu fui atleta na juventude, e eu recomendo isso a todos, né? Acho que todo empreendedor devia passar um pouco por uma rotina de ser um atleta, no meu caso, né? Um atleta de segundo grau ali. Iniciei a universidade, mas fiquei 2 anos só, depois eu abandonei o atletismo. Falei, cara, fazer atletismo, basquete, handball. A maioria dos. Acho que quase todos eu fui para a seleção, pelo menos estadual. Alguns deles eu joguei campeonato brasileiro. Mas, cara, quando você começa a fazer um treinamento de um atleta de performance, você começa a entender o que é se preparar para o resultado futuro. Você começa a entender o que é hierarquia, metas, disciplina. Você pode até falar, cara, eu posso até sair com meus amigos esse final de semana, dar uma virada de noite, mas eu jogo fora o treinamento inteiro dessa semana. E aí? Escolha. Não tem problema. Cada um com a sua vida. Mas, e é aquela coisa de ver os resultados bem a conta-gotas, né? Bem paliativo, ou seja, cara, você não vai ver teu resultado em um mês, 2, 3 meses. Eu sempre falo, cara, eu adoro quando eu vejo um empreendedor que foi, pelo menos, algum atleta de performance, que eu falo, cara, você entende bem o que vai ser a vida do empreendedorismo. E eu não me machuquei muito, mas as poucas vezes que eu me machuquei, eu falava, cara, perdi 3 meses, perdi 4 meses, perdi competição, vou ter que começar do zero, já vou começar atrás aqui dos meus pares, porque tem a questão da cooperação, mas tem a competição. Claro. E o mundo de empreendedorismo é assim, é o co-competition, né? Então, cara, é divertido pra caramba. Então, essas frases, falei muito. Boa, boa, boa. Eu adorei a primeira. E eu sempre falo, cara, não tem nada pior que tu deitar a cabeça no travesseiro e pensar, não fiz o meu melhor hoje. Então faz teu melhor, sem reclamar. Boa. Perguntinha Experience, uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço, analógico, digital. Cara, eu tive uma experiência legal na Autotrack, durante minha curta carreira executiva. Eu acho que eu tive um dos poucos prazeres de um designer de ter um orçamento praticamente ilimitado para a criação de novos produtos. Bom, na época, a Autotrack era quase um monopólio, né, no bom sentido, que, cara, liderava o Brasil, se não me engano, mais de 85% do mercado era deles. Excelente produto, solução, software, hardware, então não tinha um porquê. Óbvio, tipo, hoje em dia eu acho que está bem mais competitivo o mercado, mas na época a gente tinha uma carta branca da presidência e vice-presidência para criar, desenvolver. E eu, lá no departamento de P&D, falei, pô, é agora, né? Sair da universidade, cara. É agora que a criatividade tem que aflorar, vambora. Cara, desenvolvemos vários sensores, atuadores, travas, principalmente a parte de logística, almejando segurança, rastreabilidade, todo o controle de carga, seja frigorificadas, congeladas, etc. E, pô, tudo que eu passava, tudo que a gente criava, né, o nosso departamento, a gente mandava ali pro marketing e falava, cara, pode dar mais 5, 10% de receita no próximo mês. E aí eu comecei a entender que não era muito bem assim. E aí eu comecei a aprender muito com os diretores. Não tinha tanto contato direto, mas a gente via, obviamente. Cara, a gente via que, cara, não é assim. Aí eles criavam um ambiente, a gente errava o cliente, já várias vezes a gente errava o cliente, eles não é esse cliente. Sim, eu fiz cura do persona e tal. Cara, não era bem assim. Então foi uma grande aula que a gente teve, digamos assim, para entender essa virada de chave de não é tudo que você cria que vai para o mercado e quem tem uma leitura melhor realmente de quem quer, que é realmente o desenvolvimento orientado ao cliente, cara, claro. Os caras do comercial tinham uma leitura muito melhor nossa. E teve o dia do inverso, que foi o mais legal ainda. Boa. Você tá lá no P&D, você recebe às vezes umas demandas na nossa cabeça, e eu, ingênuo, né, criança, 20 e poucos anos, cara, isso é irracional, por que a gente tem que desenvolver um produto desse? E para ontem e tal? E começava aquela rixa clássica, como comercial, marketing, com P&D. Eu não entendi, eu falei, cara, como é que vocês estão tacando isso? Lembrando os livros, né, de dar por cima do muro, pra gente desenvolver igual uns loucos e tal. Eu odiava aquilo ali, era tudo pra ontem, etc. Aí um dia eu saindo já da empresa, falei, não, cara, vou conversar, não é possível. Não é possível que é assim a vida. E aí eu tive uma aula do diretor comercial lá na época, nem sei se lembra, né, mas me inspirou pra caramba. Ele falando, cara, Buzão, tá vendo isso aqui? Uma reunião que eu tive com um cliente, ele queria um produto assim, falei que eu tinha.
Eu vendi 1.000 unidades. Pô. Por quê? Porque eu confio em vocês. Pô, vocês têm Aham. uma velocidade de desenvolvimento. O time estava tão afinado ali. Cara, vocês tinham tudo na mão. Vocês tinham recursos, parceiros, fornecedores. Cara, vendi. Aí ele, e se eu não vender, eu não tô fazendo o meu papel. Uhum. Uma vez ou outra, eu vou passar uma missão quase impossível. Mas você vai sentar do meu lado e falar, cara, é possível mediante um prazo X, recursos Y e vambora. E é assim. Aí que eu comecei a entender, cara, empresas que comercial dito ritmo, que são as melhores. E vai acontecer atritos, e vai acontecer a galera do P&D, da engenharia, falando, cara, não dá, não é esse o prazo. Não é o prazo por quê? Você precisa de mais quanto? 2 milhões? 1 milhão? Quantas viagens? Quantos fornecedores você precisa trazer aqui amanhã para terminar esse desenvolvimento? E aí eu tive aquele choque de realidade. Falei, cara, esses caras que dominam a empresa. Comercial que carrega qualquer empresa. E sim, esses caras especulam. Sim, eles vendem uma expectativa futura. Só que eles só não podem vender alguma coisa irreal. Sim, Aí claro. vira lunático. Mas algo que esteja ao alcance, ou pelo menos que a nossa infraestrutura, que a nossa cadeia, que a nossa equipe conseguisse executar no prazo, ou pelo menos com uma certa dilatação do que foi apresentado para o cliente, tá tudo alinhado e vamos embora. Aí eu falei, cara, agora que eu entendi que é uma startup. E na época já era uma empresa grande. Estava bem grande na época. Aham. Pô, maravilha. É. Maravilha, bela experiência. Uma regra ou ferramenta de gestão, a nossa perguntinha Manage. Cara, posso te falar que eu sou um dos grandes entusiastas, até pela carreira acadêmica, de ferramentas de gestão. Usei muito MS Project, meu Deus do céu. Adoro até hoje Grafo Gigante, uso Monte Carlo, PERT, enfim. E sou aquele cara que quando eu vejo um sponsor lá, pô, tal ferramenta de gestão, cara, eu sempre baixo o trial, vejo o que tem. Testei, eu, meu sócio, todo mundo que trabalha na nossa equipe de gestão, todos os programas de inovação e de investimento que a gente toca. Meu time usa, cara, Asana, Airtable, etc. Tem lá as ferramentas de gestão. A gente tem uma própria ferramenta de gestão hoje de inteligência artificial na MOA, para gestão de projetos de inovação e investimento. Mas eu simplifiquei a vida de um jeito que hoje eu uso Notes, Calendly e só. Acabou. Porque é o seguinte, é sprints, cara, não é nem mais semanal, é sprint diário. Eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia, se eu não consigo fazer naquele dia, eu tô no próximo. E o Calendly rege a minha agenda. Então é aquela métrica, se eu tô muito cheio de reunião, tem alguma coisa errada, não tô executando. Ou seja, o controle visual de processo, né, da metodologia Lean, tá ali. Essa é a minha semana, ou seja, trate semana por semana em termos de agendas, de compromisso, e diariamente as entregas diárias. Cara, é isso, e vai ser isso o resto da minha vida. Às vezes eu faço uma projeção, óbvio, né, quando a gente tá começando a conciliar vários projetos no mesmo espaço de tempo, mete um Monte Carlo ali, mete um gráfico gigante, aí a gente tem uma... E pode variando. Mas aí pro meu dia a dia, Calendly e Notes. Maravilha. Só tô com isso agora. O Rusão, para quem não sabe também, ele faz, se não todos, aí a grande maioria das mentorias sobre pitch, né? O pitch perfeito da TXM. Rusão, o que é importante ter em um pitch? Aqueles 15 segundos que vão te tornar inesquecível pra mim. Cara, eu sempre falo isso. Cara, pitch é a arte do encontro, cara. Tem que bater no teu olho e de alguma maneira você não pode ser mais um. Pô, na TXM aqui, um dia desses, o professor Salomão passou os números, cara, mais de 3, 4 mil empreendedores passaram pelos programas de vocês. Na Moa a gente não tá com esse número tão robusto, mas, cara, são mais de 2.000 empresas que a gente avalia todo ano com os nossos programas. Eu vou lembrar dos empreendedores. Se torna inesquecível. E falha uma evidência que te torna, de uma maneira genuína e inquestionável, bom pra caramba. Pô, você tá num segmento mega sanguinário, aquele mar vermelho, você tá entregando valor, reduzindo o custo, melhorando performance, você me dá uma evidência em 10 segundos, 15 segundos de pitch, pronto. Já se distanciou, né? Criou aquela discrepância do mundo com você. Então, cara, um pitch é isso. É basicamente você ganhar tempo da pessoa, da tua audiência, um estágio futuro. Ganhar os 5, 10, 15, 20, uma reunião de 1 hora, um café, um almoço, com pequenas frases, pequenos gatilhos mentais que você sabe que vai impactar essa pessoa de uma maneira positiva. A gente fala, vai ativar ocitocina no meu cérebro, não cortisol para dar aquela travada. Fala, que empreendedor maluco é esse, cara? Mais um aplicativo de balada. Pejorativo isso, mas, pô, a gente sempre brinca, principalmente nos programas de Startup Weekend. E, cara, e é isso. Então, às vezes, essa evidência que isso é muito bom pode ser uma evidência técnica, pode ser uma coisa de time. Chegar para mim e falar, pô, Buzão, sou empreendedor serial, já fiz 3 saídas, quer conversar sobre o meu próximo negócio?
Óbvio, você acabou de ganhar 10 minutos do meu tempo. Pô, você já entendeu o jogo, você já fechou o ciclo 0 para 1, né? O 0 to 1. Então, é isso. Resumindo, o pessoal acha que é complicado fazer pitch. Eu falei, não, pessoal, é simples. É só você fazer uma leitura da tua audiência e entender, cara, é um diretor financeiro? É redução de custo. Falar. É ROI. Pô, um diretor de novos negócios? Cara, é revenue sharing, cross-selling, upselling. Cara, é um cara que realmente está vendo o futuro da empresa, faz parte do conselho, é um CEO. O cara tá vendo M&A, ele quer ver fusão, aquisição, uma esteira realmente de empresas e produtos que podem adentrar no portfólio dele. Então não é tão difícil fazer essa leitura. Falo isso para todos os empreendedores que eu treino, tanto na TXM, tanto em outros programas. E óbvio, o difícil é treinar, testar, validar e falar, cara, são 30 pitches que eu tenho, dependendo da ocasião, dependendo do meu público, dependendo da senioridade. Pô, é um público júnior, é um público agnóstico, é um público mais técnico. É diversão, pô. Sempre falo isso. Ô, Buzão, jogo rápido aqui. Um filme ou música? Música eu teria que citar 40. Então vamos citar um filme, pra variar. Sociedade dos Poetas Mortos. A tecnologia se aliando com a poesia. Eu fiz design, pô. Então, pô, metade da minha grade acadêmica foi dentro do estudo de artes. Então, eu sei que eu tenho essa cara mais cartesiana, mais austera, mas, pô, cara, história da arte, putz, era muito gostoso ali. Então, entender essa questão, aliar a arte à tecnologia, a emoção com a parte mais cartesiana, puta, muito massa. Eu gostei daquele filme. É os transgressores, né, cara? É os outliers, é os caras que não se ajustam, que falam, cara, eu tô incomodado com isso aqui. Bora criar uma coisa nova? Você dá dos Poetas Mortos, pode assistir 10 vezes, vai ser legal. Ou Captain, My Captain. Um livro. Ah, meu Deus. Grit, garra. A arte da, como é que é? A paixão e perseverança, mostrando que às vezes não. Foi aquele estudo feito principalmente nos Estados Unidos. Foram vários que eles mostram no livro, mas soletrar, aquelas coisinhas de criança americana adora. A gente teve alguns canais aqui no Brasil também. E mostra que, cara, a maioria desse pessoal não é dom. Como a gente fala, não é um Ronaldinho Gaúcho da vida. Não, o Ronaldinho Gaúcho é tudo, né? Mas pô, não é um Pelé que nasceu com dom. Cara, a maioria, o mundo é Cafu. É o cara que treina pra caramba. O primeiro a chegar, o último a sair. Cara, se ele deixar de treinar uma semana, o nível dele vai cair porque ele tá se mantendo lá, porque ele perseverou, porque ele tá treinando. É a frequência, é o hábito, é a excelência. Cara, recomendo pra todo mundo, principalmente quem vai ter filho aí no futuro próximo, ou quem tá tentando aí frequentemente de uma maneira informal. Recomendo, principalmente para educar crianças, mostrando que, cara, não é hoje que você vai ter o teu resultado, não é amanhã. Isso tira a ansiedade de uma maneira excelente e mostra que realmente, cara, se você quer construir o teu futuro, começa hoje. Não é no dia que você quiser mudar o mundo sem nem arrumar tua cama. Boa. Tem outros, mas esse eu lembrei rápido. Tem Outliers, Antifrágil. Recebi até de vocês de presente. Adoro. Acho que foi um livro que eu já li umas 4 vezes. Quando eu falo leio, quer dizer que eu acho que eu peguei uma vez o físico e 3 vezes audiobook, correndo, fazendo algum exercício, ou pelo menos em deslocamento, principalmente aqui em Florianópolis. Bom. Uma pessoa que te inspira. Eu sempre falo que no mundo de hoje a gente não pode falar uma pessoa, você tem que falar o período que aquela pessoa te inspirou, né? Que nunca passado e o futuro tá meio questionável hoje em dia. Mas teve um cara que me marcou. Foi quando eu tinha 15 para 16 anos, eu assisti uma palestra do saudoso Alexander Mandic, falecido já. Primeiro grande empreendedor brasileiro da internet, fundou o IG, lá estava o portal IG, Mandic BBS, né, o primeiro servidor brasileiro de internet. E, cara, foi uma época muito legal, porque a minha família, cara, é a parte hospitalar, saúde, funcionários públicos, parte de bancos, tudo Brasília. Então, tradicional família estável, que a gente brinca. Ou seja, tem empreendedores, mas em segmentos mais tradicionais da economia. Muito tomada de risco, né? E principalmente utilizando o conhecimento que tiveram prévio para executar seus negócios. Nada muito disruptivo, digamos assim. E foi a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso que é empreender. O cara tomou... Ele podia falir amanhã. Tipo, soluções não tradicionais. O cara mudou a regra do jogo. Peraí, ele criou um jogo. Pô, aí eu falei, cara... E foi, se não me engano, foi uma palestra, se não me engano, eu não lembro se era um evento de empreendedorismo do Sebrae ou alguma coisa relacionada ao Sebrae Tech,
Mas eu sempre falo que foi o dia que eu falei, eu acho que eu quero ser esse maluco aí, esse tal de empreendedor. Porque a gente vai construir uma empresa, vai ser divertido. Guzon, e esse ano tá começando aí, quais são os planos pro futuro? Cara, a gente fez planejamento estratégico ano passado da Moa e a gente começou com aquela frase clássica do David Bowie. Não sei para onde estamos indo, mas a única coisa que eu te garanto é que não haverá monotonia. Boa. E começamos o planejamento estratégico assim. Mas, cara, brincadeiras à parte, cara, a gente criou um ecossistema muito legal, né? Então, tanto de infraestrutura para lotes pilotos, tanto de captação de recursos, pensão, famosos programas realmente de fomento à inovação no Brasil. A gente trouxe grandes investidores institucionais, family office e anjos, né, que nos ajudaram muito nos últimos veículos. Cada vez mais a gente está entrando com esse viés de consultoria, principalmente na evangelização de empresa economia real, colocando eles nessa jornada da inovação, muitas vezes combinando em corporate venture capital, né, veículos de investimento. A gente gosta de falar o termo micro CVCs, né, que é o que a gente faz, que são projetos rápidos, de 6 a 8 meses, onde a gente cria essa tese para as corporações, como eu falei, a parte de mobilidade elétrica, cidades inteligentes, indústria 4.0, principalmente com soluções de inteligência artificial. E, cara, cada vez mais a gente quer estar presente em todos os estados. A gente está fazendo uma expansão muito legal agora via federações da indústria em outros estados. E, cara, sei lá, a gente está para fechar nosso segundo contrato internacional. Ano passado a gente Boa. fechou o primeiro, a gente ficou bem feliz. E não sei. Então a gente sempre fala, cara, o amanhã dirá. Mas o que a gente está trabalhando? Não para crescer time, a gente nunca colocou isso na cabeça. Ah, não quero duplicar, triplicar. Cara, a gente quer entregar mais valor com menor esforço, digitalizar cada vez mais processos, ter essa caixa de ferramenta cada vez mais à disposição para os empreendedores das nossas redes e sempre ver, cara, esse valor quanto mais latente possível nos nossos empreendedores. Cara, beleza, pô, eu treino o ecossistema da Amor, cara, resolveu minha vida, consegui transpor as barreiras, tirar as fricções da minha frente, eu consegui empreender de uma maneira mais fácil. Empreender não é fácil, então quando a gente ouve isso, a gente já ganhou o dia. E, cara, no final do dia, trazer, principalmente esse alinhamento de expectativa de sócios, colaboradores, todo mundo ali gosta muito de inovação, todos ali na Moa, a gente brinca. Cara, ninguém gosta de fazer a mesma coisa durante muito tempo, então essa cultura de ter projetos de menor ciclo, foi uma coisa que a gente, putz, esse é o DNA da Moa. Cara, são investimentos rápidos, estratégicos, programas de inovação de impacto, criação desses comitês de inovação para mostrar, principalmente para indústrias ou grupos de indústria, como a gente está começando a fazer agora, com mais 3 segmentos que eu tinha comentado, e vai falar, cara, a gente está vendo, ou pelo menos vislumbrando como vai ser seu segmento no futuro. Vamos criar junto? Você vai esperar bater na porta a inovação para você ter que investir ou fazer aquisições de alto valor, porque você já perdeu realmente o bonde. Então, cara, é isso que a gente está querendo fazer. A gente já está em 4 cidades, não vou dizer que a gente quer expandir para outras, mas talvez encorpar, talvez ter mais processos estruturados, é uma coisa que quem trabalha com inovação tem muito esse viés de, cara, eu não quero burocratizar muito, porque aí eu vou estagnar e talvez eu vou podar o meu capital humano, que é o que a gente tem hoje na Boa. A gente só tem galera praticamente sênior lá, 80% do time é sênior, tem experiência de compra, venda de empresa, design house, software house, captação de recursos, montar e desmontar a empresa, como a gente fala. Então, não são ativos que eu comento que eu, cara, dificilmente vou conseguir manter esse time durante muito tempo sem deixá-los bem engajados e motivados por desafios reais. Então, essa cocriação, essa intervenção deles realmente nos projetos é uma coisa que a gente tem que cada vez mais trabalhar. E, óbvio, tem que ter cliente, tem que ter empreendedor, tem que ter investidor alinhado com as nossas teses. Bora, vamos dominar o mundo, porque não Latam. Esse ano, se tudo der certo, primeiro contrato europeu, América do Norte já foi. Nossa, Vamos boa. ver, vamos ver. Que maravilha. Zon, obrigado demais pelo teu tempo aí. Sei que tua agenda é super corrida, conseguir essa 1 horinha aí é um aperto, então obrigado demais. Como é que esse pessoal te acha aí nas redes sociais? Marcos Buzon. Marcos com OS, BUSON, @Marcos Buzon Instagram, Marcos Buzon LinkedIn. Facebook acho que ninguém usa mais. Quem usa, eu não sei. Também tem lá no Facebook se quiserem. E, cara, sigam lá também, @Moa Ventures no Instagram, Moa Ventures ali no LinkedIn. Tá cada vez mais, a gente está começando, não vou dizer que somos referência na parte de construção de conteúdo, mas, cara, é legal vocês acompanharem nossas iniciativas, alguns, principalmente, resultados de empresas no nosso portfólio, que aí vocês vão entender exatamente
que é esse nosso plano de trabalho de 100 dias ou de 6 meses de captação, ou essa implementação de comitês de governança, de boas práticas de governança, né, como a gente fala sempre. Pô, vamos lá. Sempre de pé e a ordem, sempre à disposição aí da TXM, pô. Obrigado Que novamente pelo maravilha. convite e até a próxima. Valeu, doutor. Tem um brindezinho pra ti também. Pô, Uma sacola Obrigado. da TXM com uns brindezinhos ali dentro. tranquilo, obrigado. Você tá em obrigado. casa aqui, a gente que agradece Valeu. demais. Tranquilo. Show de Valeu, bola. E Marcos, você que demais. tá vendo ou ouvindo a gente aí, não deixa de seguir também, além da Moa e do Marcos Buzon, não esquece de seguir @txm.methods. Um abração, até a próxima, pessoal.